Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. O figurino não é o habitual, estamos dispersos como convém, por questões de higiene e de saúde, mas certamente estamos próximos no coração, no afeto, na piedade, no amor à Mãe do Céu e a Jesus, que nos faz estar aqui. Bem-vindos, caríssimos cristãos. É uma alegria este reencontro, depois do tempo de interregno a que fomos forçados por este drama que assola os nossos dias, que é este coronavírus. Estamos com muita fé, com muita esperança, aqui à volta do altar e aos pés da Mãe do Céu, para pedirmos do alto as graças que precisamos para nós, para os nossos, para o nosso país e para o mundo inteiro. Hoje é o dia de Pentecostes, também os discípulos estavam cheios de medo, mas veio o Espírito e depois, pela força do Espírito, as portas abriram-se e começou um mundo novo. Que o Espírito de Deus nos inunde, nos entusiasme, nos anime e nos abra uma nova etapa esperançosa na nossa vida. Vamos pedir isso nesta Eucaristia, para a qual nos preparamos, invocando a misericórdia de Deus para todos os nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
do universo, que no mistério do Pentecostes santificais a Igreja dispersa entre todos os povos e nações. Derramai sobre a terra os dons do Espírito Santo, de modo que também hoje se renovem nos corações dos fiéis os prodígios realizados nos primórdios da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor semelhante a forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo, que se iam dividindo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados diziam: não são todos galileus os que estão a falar? Então, como é que os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, vizinha de Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los proclamar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Bendiz, ó minha alma, o Senhor. Senhor meu Deus, como sois grande, revestido de esplendor e majestade, envolvido em luz como num manto. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Como são grandes, Senhor, as vossas obras, tudo fizestes com sabedoria. A terra está cheia das vossas criaturas. Bendiz, ó minha alma, o Senhor.
Senhor. Todos de vós esperam que lhes deis de comer a seu tempo. Dais-lhes o alimento e eles o recolhem. Abris a mão e enchem-se de bens. Se lhes tirais o alento, morrem e voltam ao pó de onde vieram. Se mandais o vosso espírito, retomam a vida e renovais a face da terra. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pela ação do Espírito Santo. De facto, há diversidade de dons espirituais, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem comum. Assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros, apesar de numerosos, constituem um só corpo, assim também sucede com Cristo. Na verdade, todos nós, judeus e gregos, escravos e homens livres, fomos batizados num só Espírito, para constituirmos um só corpo. E a todos nos foi dado a beber um único Espírito. Palavra do Senhor. Dos
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, serão retidos. Palavra da salvação. Caríssimos cristãos e amigos, bem-vindos a esta casa, ao regresso às nossas celebrações. Permitimos exteriorizar a alegria por este reencontro, num dia muito bonito para a Igreja e num dia que é muito sintomático, se encaixado na realidade de hoje, que é o dia do Pentecostes. Vocês repararam que a primeira leitura traz-nos exatamente esse acontecimento, as línguas a caírem uma sobre cada uma dos apóstolos, e Maria Santíssima, todos reunidos no cenáculo, cheios de medo por causa dos judeus. E repararam que este Evangelho que nós ouvimos nos conta a última aparição de Jesus, e Jesus, exatamente nesta última aparição, a comunicar o Espírito Santo. Então vou focar primeiro este relato do último aparecimento de Jesus ressuscitado aos apóstolos e sublinhar rapidamente, eu sei que não estamos cómodos com as máscaras, vou tentar ser muito breve. Vou sublinhar rapidamente o mais significativo, em meu entendimento, deste episódio da última aparição de Jesus aos discípulos. E depois vou focar o mais significativo do episódio do Pentecostes, propriamente dito, descrito na primeira leitura. Depois um terceiro apontamento para invocar para mim e para vós os dons do Espírito Santo. Vamos relembrá-los, vamos pensar quais são e vamos tentar invocá-los para nós. Vamos pedi-los para nós, continuando a celebração da Eucaristia. Vamos ao relato do último aparecimento de Jesus ressuscitado. O que é que eu gostaria de sublinhar? Primeiro, logo isso. Nunca nos podemos esquecer de que Jesus ressuscitou. Nunca nos podemos esquecer que a alegria é a última palavra. Nunca nos podemos esquecer que o túmulo ficou vazio, que a tampa foi arrumada para o lado. Nunca nos podemos esquecer, por maior que as provações sejam, por maiores que os sofrimentos nos batam à porta, que a ressurreição, o terceiro dia, é que é o corolário. E, portanto, sempre na dinâmica cristã, tem que estar cá a esperança, tem que estar cá o ânimo, tem que estar cá a coragem, tem que estar cá a persistência. Porque nós somos discípulos, não de um falhado, mas de um ressuscitado. Nós somos discípulos não de um aldrabão, mas de um Deus que se credenciou, libertando-nos de todos os males, inclusive do maior deles, que é o mal da morte. A episódios da ressurreição de Jesus a aparecer aos discípulos falam-nos da verdade do terceiro dia, falam-nos da certeza do túmulo vazio, falam-nos da esperança e da alegria, como sentimentos que são os mais sublimes e os derradeiros. Um segundo apontamento importante para percebermos onde Jesus se coloca e porque é que é importante. Foi importante não apenas naquela altura, continua a ser hoje. É no meio que Jesus tem que estar. Todos nós ouvimos dizer que depois de ressuscitado, Jesus aparecia aos discípulos e colocava-se no meio deles. O lugar de Deus não são as franjas. O lugar de Deus não é a gaveta. O lugar de Deus não é o que sobra. O lugar de Deus não é o do remendo ou de Santa Bárbara apenas quando troveja. O lugar de Deus é no meio da nossa vida, no meio dos nossos compromissos, no meio dos nossos pensamentos, no meio dos nossos afetos,
E a nossa vida tem que ser orientada a partir desta centralidade de Jesus. Ele é que tem que ser o centro das nossas atenções. Ele é que tem que ser o norte das nossas decisões. Ele é que tem que ser o polarizador do nosso maior afeto. Ele tem que centralizar aquilo que é o principal da nossa vida, porque o lugar dele em ressuscitado é sempre assim, no meio. Um terceiro apontamento, estou a tentar ser rápido. Como é que Jesus ressuscitado saúda os discípulos? A saudação é sempre a mesma. A paz esteja convosco. É quase como que a dizer que se não tivermos paz, ainda não entramos em dinâmica pascal. Se a nossa vida ainda não é pacífica, ainda não chegamos lá. Ainda devemos andar algures pela Quaresma, ainda devemos andar algures pela Semana Santa, mas ainda não chegamos à Páscoa, porque Páscoa significa paz, concórdia com Deus, concórdia com os irmãos, concórdia e harmonia com a natureza. A paz esteja convosco, é sempre assim que somos saudados, em clima de ressurreição, depois do túmulo ter aparecido vazio. Depois há outra coisa que é fundamental, meus caríssimos irmãos. Quando Jesus apareceu ressuscitado, ao ver a dificuldade dos discípulos em reconhecê-lo, Jesus poderia ter dito: olhem para a minha cara como eu sou bonito, olhem como eu tenho os cabelos loiros ondulados, não me estão a reconhecer, olhem como eu tenho o penteado muito bem feito, não me estão a reconhecer. Não, não é assim que o ressuscitado se percebe. Não são esses os sinais. A vida de Deus não se percebe por esses critérios apenas exteriores e supérfluos. Como é que Jesus se identificou? Vede as minhas mãos, vede os meus pés, dei a vida por vós. E é por aqui que o ressuscitado se conhece. É sempre assim. Quando se dá a vida, então sim, aí está a ressurreição. Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu de verdade. Porque Jesus está de verdade sempre que estas vidas se oferecem, sempre que alguém se entrega, sempre que alguém faz o ofertório de si, sempre que alguém obra a atividade. Está aí Jesus, está aí a Páscoa, está aí a ressurreição. Esse era o episódio, o primeiro, Jesus ressuscitado. Depois vem o Pentecostes, a promessa de Jesus e o dom do seu Espírito. Primeira nota, todos recebem uma língua do Espírito Santo. Maria, tu também recebeste. José, tu também recebeste. Todos recebemos carismas. Todos recebemos a força do alto. Todos temos qualquer coisa para dar. Todos temos talentos para rentabilizar. Ninguém fica sem a língua do Espírito Santo. Agora resta a cada um de nós saber quais são esses dons que Deus nos deu, e resta a cada um de nós saber como pôr a render essa língua de fogo que Deus derrama sobre cada um. Tenho talento para isto, tenho jeito para aquilo, consigo ser útil aqui, consigo fazer felizes os outros deste jeito. Todos recebem uma língua do Espírito Santo. Repararam que depois da língua ter descido, todos mudam. Estavam todos acabrunhados, estavam todos tristes, todos a lamuriar-se da vida. O Espírito de Deus transforma. E toda a gente foi mudada pelo Espírito do Senhor. Depois há aqui outra coisa que é absolutamente deliciosa. Vocês repararam que estavam lá partos, medos, gente da Mesopotâmia, todos os ouviam falar como se falassem numa só língua. Eu costumo recordar que este episódio do Pentecostes tem um contraponto no Antigo Testamento, que é a Torre de Babel. Lembram-se da Torre de Babel? Na Torre de Babel, o que é que aconteceu? Cada um só pensou em si, pôs-se na mania que era o maior, olhar só para o seu umbigo, e só pensou em ser o maior de todos e mandar em todos. Quando cada um se deixa guiar pelo seu Espírito é Babel. Mas quando nos deixamos guiar pelo Espírito de Deus, então já não entra a rivalidade, já não entra a vaidade, já não entra o orgulho, e entendemos-nos todos como se falássemos na mesma língua. Deixar-se escolher pelo dom do Espírito significa entrar em clima de entendimento, significa entrar em clima de concórdia com os outros, significa entrar em bom relacionamento com toda a gente, porque o Espírito de Deus gera sempre a unidade. E obviamente que depois de recebermos o Espírito de Deus temos que partir para a missão. Mal veio o Pentecostes, aquelas portas do cenáculo abriram-se logo para trás e os discípulos lá foram a anunciar o Jesus ressuscitado.
É o segundo episódio de hoje. Estamos em Pentecostes a recordar exatamente esta vinda do Espírito e os efeitos do Espírito de Deus na vida de cada um. Quando andávamos na catequese, vou dar o terceiro passito, ensinaram-nos quais eram essas línguas, esses dons do Espírito Santo, pois hoje é o dia propício para voltarmos a invocar essas línguas, esses dons do Espírito Santo sobre cada um de nós. Se calhar o dom da sabedoria, para podermos gostar as coisas de Deus, saborear a verdade de Deus, o pensamento e o mistério de Deus. Se calhar o dom do entendimento, para conseguirmos perceber o que é que Deus quer de cada um de nós, como é que temos que nos conduzir, como é que temos que nos comportar com os outros, sabedoria e entendimento. Se calhar o dom da ciência, para a gente perceber o que é bom, o que é mau, o que é que nos torna felizes e o que nos arruína a vida. Esse dom da ciência, que é tão importante também para cada um de nós. O dom do conselho, para a gente saber orientar e orientar os outros, para acertarmos sempre nas nossas decisões. O dom da fortaleza, nestes dias que correm, como nós precisamos disso, abatidos que estamos por tanta desgraça que anda por aí. O dom da piedade, que significa este temor reverencial e filial para com Deus, este amor carinhoso para com o Senhor. E o dom do temor de Deus, que significa esse sabermos reverenciar Deus como Ele merece. São os dons do Espírito Santo, que haja um novo Pentecostes, hoje aqui para nós, que o Espírito de Deus desça sobre todos nós, que este dom de Jesus ressuscitado nos apanhe e que os dons do Espírito Santo nos sejam concedidos em abundância. É o que vamos pedir, continuando a celebração da nossa Eucaristia. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, e Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos caríssimos, neste dia santíssimo em que terminam as festas pascais, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, para que, pelo dom do Espírito Santo, confirme a Igreja na unidade e digamos com alegria: ouvi, Senhor, o vosso povo. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Pela Igreja presente em toda a terra, para que proclame as maravilhas do amor de Deus em todas as línguas e culturas do universo, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Pelo Papa, sucessor de Pedro, e pelos bispos, que formam com ele o colégio episcopal, para que o Espírito Santo lhes dê coragem e sabedoria, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Por todos aqueles que invocam a Deus como Pai e receberam em seus corações o dom do Espírito Santo, para que sejam testemunhas vivas do Evangelho, oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Por cada homem que faz o bem e ama a justiça, que luta e sofre pela liberdade e pela paz,
para que o Espírito Santo torne mais firme a sua esperança. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, o vosso clamor. Pelos fiéis que receberam os dons do Espírito e exercem ministérios na comunidade, para que em tudo agradem ao Senhor. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, o vosso clamor. Deus eterno e omnipotente, que enviais aos corações dos vossos fiéis o Espírito Santo que fizestes descer sobre a Igreja na manhã de Pentecostes, tornai-nos testemunhas do Evangelho, para proclamarmos aqui e em toda a parte as maravilhas que realizastes pelos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, que o Espírito Santo, segundo a promessa do vosso Filho, nos revele plenamente o mistério deste sacrifício e nos faça conhecer toda a verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Hoje manifestar-se a plenitude do mistério pascal e sobre os filhos de adoção, unidos em comunhão admirável ao vosso Filho unigênito, derramastes o Espírito Santo, que no princípio da Igreja nascente revelou o conhecimento de Deus a todos os povos da terra e uniu a diversidade das línguas na profissão de uma só fé. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Dominus Deus
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na presença da vossa Igreja, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo do Pentecostes, em que o Espírito Santo se manifestou aos apóstolos em numerosas línguas de fogo, humildemente vos suplicamos. Santificai, Senhor, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciavas, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos demos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Jorge e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos de quantos são em intenção particular para esta Eucaristia: Maria Ferreira Nogueira Rodrigues, pais e sogros, Maria da Conceição e família, António Moreira de Carvalho, Maria Adelaide Pinheiro, Maria de Lourdes Borges Carneiro, e José Alberto Carvalho Miranda e Delfina Mota Pinto. Lembrai-vos também de todas as vítimas do Covid, algumas das quais foram a sepultar sem o conforto da nossa presença. Admiti-os a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Pedindo um Pentecostes na vida de cada um de nós, que o Espírito de Deus esteja connosco, nos guie e nos comule dos seus dons. Vamos rezar cheios de fé, do mesmo jeito que o Espírito nos inspira. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Não nos podemos saudar fisicamente, saudamos no coração e no afeto, e nesta saudação virtual que nos damos, pedimos a Deus, para todos que aqui estamos, os dons do Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o... Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra. A comunhão vai ser distribuída aqui à frente, em 2 filas. Pedimos a toda a gente que venha pelo lado de trás e, ao sair, que saia pelo lado de fora, para não nos cruzarmos ao meio, conforme as indicações que todos conhecemos. Guardamos a distância, peço-vos isso, e quando tivermos apenas uma pessoa à nossa frente, tiramos a máscara, comungamos na mão. Peço que ninguém solicite a comunhão na boca. Nós podemos ter o direito de não querer cuidar da nossa saúde, mas não temos o direito de pôr em risco a saúde dos outros. Na mão, a comunhão. Tenham paciência, são as normas estritas da Direção-Geral de Saúde. E depois de recebermos a comunhão, ao irmos para o lugar, voltamos a pôr a máscara, fazendo então este percurso. Estará alguém ali daquele lado, alguém também ali, para não terem que se deslocar muito, mas peço sempre que não se cruzem. Ao ir, saiam pelo lado de fora, por favor, para assim cumprirmos todas as regras. O corpo de Cristo.
Senhor nosso Deus, que concedeis com abundância à vossa Igreja os dons sagrados, conservai nela a graça que lhe destes, para que floresça sempre em nós o dom do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos nos faça progredir no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Os apóstolos também estavam cheios de medo, pois foram com a força do Espírito, cheios de esperança e de alegria. Assim suceda convosco. Uma boa semana, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.